Olá, paz e bem! Eu gostaria de falar com você hoje sobre direção espiritual, que é uma das bases da vida interior, no entanto, tem sido muito mal compreendida. Há de se entender que a direção espiritual, primeiro, é uma ação, uma intervenção, digamos assim, do sacerdote. Então, o padre, quando ele se ordena, ele recebe luzes para guiar as almas, junto, obviamente, com a ordenação sacerdotal. Por isso que nós o chamamos de padre, porque ele tem luzes para orientar as almas. Essa ação paternal do padre é feita de várias formas, ao nos dar o batismo, ao nos dar a comunhão, o pão dos fortes, ao nos dar a confissão, ao nos dar a unção dos enfermos. Dentre essa ação de intervenção está a direção espiritual, que não é um sacramento, mas ele tem essa função, essa autoridade por conta dessa paternidade que é dada pela ordenação sacerdotal. Desse modo, o padre, ele tem sim a detenção dessa função, ele que detém essa função é completamente dele, justamente pela graça que ele recebeu na ordenação. Outras pessoas podem ter essa função por conta da vida espiritual, por exercer o dom do conselho dado pelo Espírito Santo, mas nunca será uma orientação paternal, sempre será uma orientação fraternal, porque não é padre, portanto não recebeu luzes para guiar as almas que um padre recebe na ordenação. Entendido esse ponto de que pode existir essa direção fraternal feita por um irmão, que deve ser um irmão mais velho, deve ser alguém que já tem uma vida espiritual longa. Dentre esses irmãos entram sim os irmãos religiosos, que não são sacerdotes, mas vivem no mosteiro há anos e possuem uma vida espiritual capaz de dar conselho aos irmãos que são mais novos, assim como as irmãs religiosas também podem dar orientações fraternais. Muito bem, esse ponto eu acredito que é importante porque torna a vivência desse momento imbuído da consciência da hierarquia que nós devemos ter diante dos olhos com uma clareza absurda. Entendido esse ponto, vale também entender a relação com esse momento de direção espiritual. Padre Roio vai explicar que a direção espiritual é um momento em que o padre faz a orientação, e assim deve ser um bom padre, como vai explicar por sua vez São Francisco de Sales, sobre a vocação, sobre o estado, sobre mazelas, vícios. Mas veja bem, Padre Roio diz que são almas que realmente estão com algum problema, que são as mais indicadas para a direção espiritual. Então, realmente a pessoa está com um problema sério. Dentro deste problema sério, há de se tomar cuidado para não achar que a direção espiritual é uma espécie de adivinhação, que é o que algumas pessoas acabam achando, ou uma espécie de terceirizar a responsabilidade por alguma decisão que precisa ser tomada. Por exemplo, você está com um problema para discernir a sua vocação. É indicado uma direção espiritual? É indicado uma direção espiritual. No entanto, o sacerdote ele nunca vai adivinhar a sua vocação ou escolher por você. E eu percebo que muitas vezes, quando as pessoas querem a direção espiritual, é mais nesse sentido do que propriamente o sentido real da direção espiritual. A direção espiritual não é para que a pessoa decida por você ou uma terapia. Ele está ali disposto como uma pessoa que tem um martelo na mão e ele vai lapidar. A direção espiritual bem feita, ela dói. Porque o padre, ele normalmente aponta as suas mazelas, os seus defeitos, as suas dificuldades, sem nenhum respeito humano. E você precisa desempenhar ações para a mudança. Veja que ele nunca vai te dar respostas prontas. Um padre ele nunca te dá respostas prontas, ele não vai decidir por você.
e ele não vai muitas vezes passar a mão na sua cabeça. Então, a percepção de direção espiritual, eu percebo que está muito longe do que é na realidade, e isso dificulta o trabalho do padre. O padre, ele está ali para te apontar os seus erros e esperar que você, na sua vida, desempenhe as respostas para consertá-lo. Ele pode te dar ferramentas, pode indicar livros, mas ele não vai tornar o caminho, de certa forma, mais fácil porque ele decidiu por você. Ele vai te dar orientação, ele vai te dar direção, o nome mesmo já diz. Muito bem. Um outro ponto que acontece muito é a questão da vontade. Nós falamos um pouco sobre isso nos podcasts anteriores e é infinitamente trabalhado também no plano de vida espiritual e amplamente colocado num bom diário espiritual, que é a questão da vontade. Eu falo muitas vezes que a direção espiritual não é terapia, porque às vezes a pessoa acha que ela tem que ir lá, e a mesma coisa às vezes se faz com a confissão, para ela se sentir mais aliviada dos pesos da vida e ela vai lá e fica reclamando da vida. Isso não é direção espiritual. O padre não é terapeuta, o padre não é psicólogo, o padre é padre. Assim vale também para alguém que tem aí uma direção fraternal. Então não adianta ir à direção espiritual sem nenhuma vontade e determinação de mudar. Existe até algumas pessoas, alguns bons diretores espirituais que eles podem até usar frases do tipo: quando você estiver determinado a mudar, você volta aqui. E tem muita gente que, por conta dessa sensibilidade aflorada, essa cultura da susceptibilidade em que estamos inseridos, acha que o sacerdote ou aquela pessoa que está dando uma direção fraternal está sendo grosseira. Ela não está sendo grosseira, ela está te dando uma direção espiritual, de que se você não tem, de fato, a intenção de mudar, não adianta vir falar. Que adianta você parar na rua e falar assim: olha, eu quero chegar a tal lugar. A pessoa te dá a direção e você fica lá parado conversando com a pessoa sobre o lugar que você quer chegar, sobre o caminho que você quer chegar, mas você não deu um passo na direção que a pessoa apontou para que você chegue lá aonde você fala tanto que quer chegar. Entende? A direção espiritual é exatamente isso. Existe alguém que te aponta o caminho, mas ainda quem tem que dar os passos, quem tem que fazer as mudanças necessárias em si mesmo para conseguir aguentar a jornada é você. Então, esse ponto da direção espiritual eu acredito que é importante. Primeiro porque eu percebo que muitos têm tido uma certa fissura nessa questão da direção espiritual, como se isso fosse a solução de todos os seus problemas. Não é. A maioria das pessoas, o problema não é falta de direção espiritual necessariamente. Como eu já disse, algumas têm mesmo indicação porque têm dificuldades graves, mas a maioria, a dificuldade não é falta de direção espiritual, é falta de vontade. E também falta da força do caráter. Eu acredito que eu já falei aqui, mas a força do caráter é a capacidade de convergir a faculdade da vontade na execução do bem. Se não há essa força, essa capacidade, há uma falha de caráter. Então nós temos uma dificuldade nisso e não necessariamente na direção espiritual. O que eu gostaria de deixar com esse podcast é principalmente, talvez o seu problema não seja falta de direção espiritual, talvez seja realmente falta de fortalecer a vontade na direção do bem e de fortalecer o caráter para executar o bem apesar de tudo. E isso o padre, ou um irmão mais velho, ou uma irmã mais velha, não pode fazer por você. Quem tem que fazer isso é você mesmo. Se você for à direção espiritual como alguém que está de fato pronto para ser lapidado, com uma posição de aprendiz, porque esse também é um ponto, tem muita gente que vai à direção espiritual para analisar o padre. Depois ele fica falando do que o padre falou, das análises do padre, do que o padre fez,
mas não faz nada do que o padre mandou fazer. Ir à direção espiritual sem nenhuma intenção de obedecer é ineficiente. Pode acontecer de que em alguns casos aconteça uma incompatibilidade entre a pessoa e aquele que está dando a direção espiritual. Pode acontecer. Mas eu vou ser muito sincera com você, a maior parte dos casos, e os padres hão de concordar comigo, é porque a pessoa foi à direção espiritual sem a intenção de se lapidar. Então, ou sem a intenção de obedecer, ou tendo alguns pontos que ela está ali tão presa que ela não consegue soltar aquela ideia, aquela percepção. Esses são os casos mais frequentes, em que a pessoa simplesmente ela quer fazer a direção espiritual, mas ela não quer mudar. E existe fatos que de fato é uma questão de falta de acuidade, uma falta de acuidade espiritual do sacerdote. Acontece em alguns casos, acontece, como foi o que aconteceu com Santa Teresa, mas você há de convir comigo que eu não sou Santa Teresa, você não é Santa Teresa, então é um indicativo de que isso não é assim tão frequente. Mas essa questão de escolher o diretor espiritual, basicamente, para escolher o sacerdote, tem a indicação de São Francisco de Sales, tem que ser alguém sábio, tem que ser alguém moderado, tem que ser alguém que tem vida de oração, né? Que seja alguém dedicado à caridade, e a caridade o leva a ser alguém lapidador, alguém capaz de lapidar. Espero que tenha sido útil para quem tem dúvida nesse tema. Paz e bem, até a próxima, tchau, tchau.